Boa tarde, gente. Vamos começar. Tá quente aí? Tá? Fecha aqui, será? Tá ligado, ó. Tá ligado. Bom, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? Eu sou o Vitor. Queria começar agradecendo a oportunidade, né, a todo mundo do IBAC, pessoal da organização, aos monitores que estão aqui, né, pela assistência. A gente teve um pequeno probleminha aqui, mas já tudo resolvido. Agradecer a toda a equipe, Marçal, Aline, né, que fizeram esse convite. Quando eu recebi o convite para participar aqui da jornada, fiquei meio surpreso, né? Eu fui aluno aqui do IBAC, eu concluí a especialização em 2017, né, tem pouquinho tempo, e eu aproveitei, né, que eu recebi esse convite e estendi a uma parceira, né, de clínica, né? E aí eu acho que o nosso trabalho vai ter tudo a ver com isso, porque não sei aqui quantos que são psicólogos já formados, estudantes de psicologia. Sim. Quem trabalha na clínica? Beleza, tem bastante. Bom, como a gente sabe, a clínica ela tem uma característica de ser um trabalho um pouco solitário, né? Muitas vezes é a gente ali na relação com os nossos clientes, né? E eu acho que o objetivo principal desse trabalho que a gente vai apresentar é exatamente essa parceria com outros colegas, né? Sejam bem-vindos. Com outros colegas, né? Então, essa troca sempre vai ter um benefício e a gente vai focar nisso aqui. Bom, então, o título do nosso trabalho é Aprendizagem no Contexto Terapêutico do Filho e da Mãe, Impacto no Contexto Familiar. Né? Aí, junto com a Cristina, a gente vai trazer aqui o caso clínico de uma criança, né, de 10 anos, e aí que eu acompanhei, e da mãe dele, que a Cristina acompanhou. Tá ok? Aí só uma questão de logística, vamos combinar uns 10 minutinhos finais para a gente trocar uma ideia. Pode ser? Então, acho melhor a gente ir anotando do que a gente interromper. Pode ser? Combinado? Algumas considerações iniciais, né, que a gente separou para esse trabalho. Né? Então, os objetivos da nossa apresentação. Número 1, identificar benefícios da parceria profissional em caso de atendimento psicoterapêutico de criança e mãe. Esse é o foco principal do nosso trabalho, como eu já tinha falado. Essa parceria tem benefícios ímpares, né? E eu acho que a ideia aqui é a gente incentivar que, como estudantes, né, e futuros clínicos, isso se desenvolva cada vez mais, né? É sempre um benefício para os dois lados, né? Para os dois contextos de terapia, tanto para o da criança quanto para o do adulto, tá? Analisar resultados e lições de processos sobre orientação e abordagem analítico-comportamental. Né, eu queria destacar aqui um benefício, né, da visão analítico-comportamental como uma forma de abordagem. Né? É comum, né, eu como terapeuta infantil, né, e de adolescente, a gente chegar exatamente naquela fala, cansei de atender criança porque o problema mesmo está nos pais. E esses pais aqui são muito difíceis. Eu gosto de brincar com as crianças, mas para estar ali com os pais, nossa, que saco. Tem que ter paciência para lidar com os problemas dos pais e o problema, né, das crianças. Então, assim, a abordagem analítico-comportamental dá essa possibilidade de a gente olhar isso de uma forma ampliada, né? Não como uma culpa da mãe ou uma culpa do pai, né? E sim com questões que cada indivíduo vai ter diante, né, das contingências que estão estabelecidas, né? E aí sempre pensando nos 3 níveis de seleção, né? Filo, onto e cultura, né? Bom, e aí reflexões também sobre o trabalho multiprofissional, orientado pelas propostas da psicoterapia analítico-funcional. Isso aí que está funcionando, Luciano? Bom, alguns esclarecimentos, né, rapidamente, éticos, né, e técnicos. A apresentação citará alguns comportamentos analisados pelos terapeutas em 2 casos clínicos, né?
e por nós assistidos. Saiu o número 1 ali, mas era o número 2. Foram selecionados relatos que informam sobre a parceria profissional, contribuições da terapia da criança e da mãe no contexto familiar e contribuições metodológicas da FAP evidenciados na prática clínica. Bom, isso aqui não é um estudo de caso, tá? A ideia aqui é a gente usar relatos, né, desses dois atendimentos e enfatizando nessa parceria profissional, tá bom? Então, depois, né, se eventualmente surgir alguma dúvida, não der tempo da gente entrar em detalhes do caso, a gente fica à disposição, até porque a gente já tem também autorização, né, dos clientes. Então, os responsáveis pela criança foram comunicados oficialmente, conforme as normas do CFP, sobre o trabalho e também autorizaram os comentários dos profissionais. Não sei se está funcionando, não. Foi. Então, vamos começar aqui a parte da terapia infantil. Seja bem-vindo. Boa tarde. A parte da terapia infantil, que ficou comigo, né? Então, alguns esclarecimentos quanto a nós, profissionais que vamos trabalhar com crianças, né? Que estamos atendendo crianças, né, e adolescentes. Há uma questão de protocolos, né, que a gente tem que seguir, né? Então, a gente não pode atender crianças sem o consentimento e autorização dos responsáveis legais, né, ou dos pais, né? Então, queria colocar a importância disso, de um primeiro contato que está sendo estabelecido com os pais, né? É uma questão protocolar, regulamentar, que a gente tem que seguir, mas eu queria talvez destacar a importância disso para o desempenho, né, da terapia da criança, tá? Porque ali é o início de estabelecimento de uma parceria, né? Onde a gente também vai ter acesso a algumas dificuldades que são daqueles indivíduos ali, né, dos pais, né? Bom, alguns mitos acerca do papel de mãe, né, na psicoterapia da criança, também são possíveis de ser questionados e também quebrados aqui com a nossa apresentação. Tirar um pouco, como eu já falei, né, essa carga da mãe como responsável pelos problemas da criança, né? Quando a gente entra muito nisso, a gente também torna essa relação com a mãe e com o pai um pouco distante. Ali a gente tem um sujeito que tem as limitações. É importante que eles tenham acesso ao que eles estão fazendo naquela relação com a criança, que pode estar contribuindo para uma coisa que não é tão interessante, né? E se torna uma dificuldade para a criança. Agora, se a gente partir do princípio que o problema é essa mãe ou esse pai, isso fica um pouco mais difícil, né? Então, uma relação de afeto, né, e cuidado com esses pais é muito importante. Demandas terapêuticas da criança. E aí a contribuição da abordagem analítico-comportamental e análise ao longo do processo, né? Eu queria destacar aqui, na parceria que eu tive com a Cristina, como a gente fala a mesma língua, a mesma abordagem, isso também ajuda, né? Então, os nossos contatos, para a gente falar sobre o caso, né, os recursos da análise funcional se tornam importantes para a gente conversar, chegar no mesmo entendimento, tá certo? E aí, o que pode surgir dessa terapia também infantil? Outras demandas terapêuticas, ou de orientação psicológica, né? Sejam elas problemas do pai e da mãe como casal, ou só da mãe, propriamente dito, que é o caso do nosso trabalho, da família como um sistema, né? E também eu coloquei a escola no sentido de que muitas vezes nós vamos dar algumas orientações para essa escola em como, né, realizar alguns manejos, né? Então, a escola também entra aí como uma parceira. Bom, o caso que eu trago é o do Pedro. O Pedro, de 10 anos. Eu comecei a atender, ele estava no 5º ano. Ele ficou mais ou menos 1 ano comigo. Bom, 10 anos, quem buscou a terapia foi a mãe. Vai dar um susto. Então, 10 anos, estava no 5º ano do ensino fundamental, de uma escola particular. Eu coloquei aqui escola particular porque ele era bolsista, e daqui a pouco isso vai ser importante para a gente entender outras questões do caso.
E ele morava com a família materna, né? E realizava visita quinzenal, né? O pai fazia uma visita, ficava na casa do pai, enfim. Eles iam manejando esses fins de semana com o pai, porque os pais eram divorciados. Essa era a segunda vez do Pedro em terapia infantil, né? Então, o contato mais próximo na rotina é com essa mãe. O pai aparecia levando na escola diariamente. Essa era a atividade no cotidiano. Aqui eu trago só alguns dados quantitativos para a gente ter ideia, né, de como esses dados foram coletados, né, do caso clínico do Pedro. Então, de sessão individual foram 33, só com o Pedro. Orientações com a mãe, 11, e orientações com o pai individualmente, porque eles não aceitavam se encontrar juntos. 2 sessões com o pai. Por que mais com a mãe? Porque ela buscou a terapia e o pai falava que nenhuma das questões que ela estava levantando, como queixas, eram queixas para ele. Então, eram comportamentos que aconteciam na relação com a mãe. Tudo bom? Seja bem-vindo. Com a mãe e com... Eu não sei o que deu aqui. Com a mãe e com o irmão dele, caçula. Me ajuda aí, Luciano. Pronto. Então, a sessão de orientação conjunta com os dois só foi acontecer depois, no final. Sessão conjunta com o irmão foram 2, sessão conjunta com o pai 1, né, que é a criança com o pai, sessão conjunta com a mãe 2 e 1 visita escolar. 1 ano e 2 meses, mais ou menos, de terapia com o Pedro. Quais eram as queixas apresentadas pela mãe? Após a separação dos pais, mãe relata que a criança é agressiva e pouco tolerante com membros da família materna, principalmente com essa família materna. Mãe e irmão caçula. Episódio de agressão física por parte do pai é visto como causador de trauma, né, a Pedro. A mãe sempre se refere a esse padrão de comportamento do filho, ela relaciona a um episódio que aconteceu quando ele tinha 5 aninhos. Quando esse filho levou uma surra do pai, porque ele tinha roubado uma quantia de dinheiro de um parente da família. Tinha escondido. A criança pegou, escondeu o dinheiro, e aí o pai, né, enfim, agrediu fisicamente. Então, ela sempre se remete a situações de agressão do filho como um trauma que ficou, e ele aprendeu a ser agressivo com o pai, então sempre relacionando a uma questão de causalidade na relação com o pai. E aí também comportamento de birra, né, frequente diante do cumprimento de atividades escolares, por exemplo, que eu coloquei aqui. Então, muito difícil cumprir atividades, né, da rotina e sempre com esse padrão de resistência na relação com a mãe. Boa tarde, seja bem-vindo. E aí, Ayrton? Tudo bom? Então, qual que é a queixa? Aqui eu trago um esquema para a gente entender essa queixa inicial, né? Em forma de análise funcional também, que é o nosso recurso de análise aqui. Então, a queixa inicial. Pedro fica com raiva ao ser contrariado, responde com ofensas frequentemente, principalmente a mãe e irmão caçula. A situação piorou muito após o divórcio dos pais. Mãe atribui a queixa à insegurança e episódio de agressão por parte do genitor. Como eu já havia falado. E aqui eu trouxe uma análise funcional para a gente entender, né, o que era uma queixa principal. Então, diante dessas respostas agressivas, né, tanto de chute, né, quanto respostas agressivas também verbais, né, de xingamento, enfim, aí tapa, soco também, aconteciam com frequência, e as consequências eram, né, críticas, né, que essa família fazia à postura dele, a mãe chegava a usar também de agressão física, e aí também havia um distanciamento da mãe quando ela percebia essas situações. Deixa ele aí batendo em tudo e eu não vou fazer nada. E claro, né, aqui eu trago uma situação de reforço, que é o que mantinha, provavelmente, né, na nossa hipótese clínica, esses comportamentos, né? Então, funcionavam porque interrompiam normalmente uma ordem que era dada. Então, vamos fazer o dever agora,
normalmente não era feito naquele momento. Não, depois do jantar, depois do futebol, e aí não era feito o dever de casa. Então havia uma interrupção dessa ordem aí. Funcionava, né? Então aí o mandato terapêutico do Pedro. Aprender a lidar melhor com situações de frustração, né? Quais eram as contingências da família na entrada na terapia? Então a família, como eu já tinha falado, né? Ele vivia com a mãe e com o irmão caçula. O caçula tinha 8 anos, o Pedro tinha 10, para quem chegou um pouquinho depois. E a presença das avós eram significativas porque eles moravam no mesmo terreno que a avó materna, né? Então tinha uma participação da avó. A avó, por exemplo, era uma das participantes da família ali que ajudavam na logística, a levar inclusive na terapia. E os pais chegaram na terapia do Pedro, nesse início, evitando o contato, né? Quando que essa mãe buscava contato com esse pai? Que era considerado agressivo, né, negligente, irresponsável, quando tinha alguma confusão. Então, por exemplo, Pedro tirou uma nota baixa na escola. Já vinha o pai ligando. A mãe ligando. Não aguento mais, a gente estudou a noite inteira para matemática, não sei o quê. Tirou nota baixa de novo. Pedro não obedece, né? Enfim, hora de fazer dever, não vai fazer dever de jeito nenhum. Liga pro pai. Tá dando trabalho aqui. O pai falava e mais ou menos resolvia a situação. Então esse era o contato da mãe com esse pai. Mãe considera o pai responsável, como eu já falei, e apresenta insegurança quanto à participação. Mas o que a gente percebe na terapia do Pedro? Um cara que ama muito, tanto o pai quanto a mãe. Quando chegava no fim de semana do pai, já tinha tudo programado, inclusive as atividades, né, que eram de obrigação da casa, porque o pai tinha uma outra situação e os meninos, ele e o irmão, tinham que participar, mas isso não era algo que era prejudicial nessa relação. Não aparecia como algo, um ambiente aversivo para Pedro, né? Na escola, como eu falei, ele era bolsista, né? Por que eu estou destacando isso? Porque a mãe era muito responsável com as questões de escola. Data de dever, data de trabalho, com esse receio de perder essa bolsa. Porque ele tinha que cumprir regras. Ele tinha que ter um desempenho de nota e ele tinha que cumprir as tarefas. E o pai se considerava não muito qualificado para lidar com questões de escola, mas a mãe até aceitava essa situação porque foi o pai que conseguiu essa bolsa. Foi por uma relação de amizade que ele tinha. E aí, então, assim, Pedro, nessa escola, tinha uma facilidade enorme, social, amizade com o professor, com os colegas de sala, com os funcionários, todo mundo conhecia esse cara lá na escola. E o desempenho baixo, que era algo que a escola ficava questionando bastante. Então, o rendimento escolar se mostra como um dificultador na relação com a mãe. E levantamento de possíveis demandas dos próprios pais. Por que eu coloquei isso aqui? Porque o que a gente foi percebendo, né, ao longo das nossas trocas é que havia uma expectativa, né, de que esse pai participasse obrigatoriamente nessas atividades, né, por parte da mãe, né, da escola. Poxa, tudo fica sobrecarregado na minha parte, porque esse pai não faz nada, né? Então, por exemplo, Pedro chegava com uma nota baixa e a mãe, ao invés de querer entender a situação de estudo, né, ou ali de segmento da rotina de dever de casa, trazia para a falta de participação do pai, né, tirando ali a responsabilidade também do Pedro nessas atividades, né? Então entrava muito nesse conflito com esse pai. Então isso foi se tornando cada vez mais evidente, né? Então a terapia que inicialmente era de questões do Pedro, a gente foi identificando que tinham também dificuldades dessa relação da mãe com o genitor, né? E eu boto embaixo os relacionamentos sociais do Pedro, né, que ele mantém relacionamentos com colegas de escolas anteriores. Apesar dele ser muito novo, ele continuava saindo com amigos que estudaram no jardim, e ele mantinha contato, porque os meninos hoje todos têm Instagram, WhatsApp e tudo. Então eles combinavam de sair, e uma facilidade também de formar vínculos no condomínio e no futebol, que ele
frequentava. E aí, de processo terapêutico da criança, o que eu trouxe para destacar aqui? Considerações terapêuticas, né? A relação terapêutica como modelo diante de enfrentamento de situações de frustração. Então, para Pedro, era muito difícil perder, por exemplo, num jogo simples, como, sei lá, Fortuna ou Banco Imobiliário, né? E por meio do jogo, né, na terapia infantil, isso fica bem legal da gente ver. E aí, na relação comigo, ele tinha a oportunidade de ter hora ele perdia e hora eu também perdia, né? Então, um modelo de como lidar com uma situação de frustração. Modelagem da identificação de comportamentos adequados e inadequados, que é o que a gente vai chamar de tato, né? E começando a entender, a discriminar quais são as situações, né, que são adequadas e inadequadas, assim como os sentimentos, né? Começar a nomear esses sentimentos, aumentar um pouco esse repertório, né? Para as crianças, rapidamente elas conseguem. É legal o desenvolvimento delas em terapia, diferente de adultos, que muitas vezes são influenciados por regras, né? Autorregras. As crianças têm maior facilidade para ir tateando essas questões. É bem legal. E com o Pedro, isso foi bem evidente. Aí o treino discriminativo, né, que tem a ver com isso. Então, o que a gente percebia no Pedro era uma esquiva de situações de baixo desempenho. Então, quando chegava na sessão com ele, e aí, Pedro, como é que foi? Como é que tá lá na escola? Tudo bem, Vitor, na escola tá tudo beleza. Você assistiu aquele jogo do Flamengo que teve essa semana? Então, rapidamente, ele mudava de assunto. Falou de escola, de prova, de qualquer situação que fosse mais desafiadora para ele, e normalmente tinha a ver com os estudos, rapidamente ele mudava de assunto. Então, com o tempo, isso foi se tornando também mais tranquilo para ele, né? Que ali era importante, e ali não ia ser cobrado uma nota no final, né? Diferente de como muitas vezes em outros contextos. E aí, como é que está seu boletim? Normalmente a gente quer saber, mas esperando já que seja algo bacana, né? Ninguém vai perguntar as notas achando que vai ser um rendimento, né, baixo. Então, com o tempo, isso foi ficando mais tranquilo para ele na sessão. E aí os jogos foram utilizados como recurso, né, para que o Pedro vivenciasse algumas dificuldades e também os sentimentos negativos, que apareciam também no contexto dessa relação com a mãe. E aí eu vou concluindo essa minha parte do processo do Pedro, destacando, saiu mas esses 3 pontos aí, da parceria com os pais. Por que isso? Porque inicialmente chega uma criança para terapia, né? E a gente vai ampliando os nossos olhares, né, diante das sessões de orientação. Então, acesso a comportamentos clinicamente relevantes, né, dos pais nessas sessões de orientação. Também é uma possibilidade para eles começarem a se questionar, poxa, o que é minha parte nisso daqui? Tem uma demanda minha que vai exigir uma terapia, um processo individual, que foi o que aconteceu com a mãe, né? Em meados da terapia do Pedro, ela, nem por um encaminhamento meu, mas por iniciativa dela, resolveu iniciar a terapia, né, e pediu indicação. E aí, então, eu destaco aqui os conflitos, né, relacionais entre os genitores como contribuição para o entendimento, né, para a dificuldade que a mãe tinha nesse entendimento dos problemas que o Pedro estava tendo, né? Então, uma coisa era olhar, uma coisa é a gente olhar o que são ali comportamentos do Pedro e como que ele está sendo mantido naquela relação com a mãe. Ela facilmente desviava esse olhar culpando o pai, ao invés de ver questões dela que estavam ali direcionadas, né, aquele padrão comportamental de agressividade, principalmente. Uma grande oportunidade nesse processo do Pedro foi a valorização das duas partes. É difícil para os pais, né, no dia a dia, enfim, quando para essa mãe, por exemplo, que já está certa que esse pai é responsável, não vale nada, só agride a criança, né? É difícil ampliar, sair um pouco do que já está ali aprendido naquela relação.
Então, quando tem um feedback do profissional, isso pode começar a talvez dar alguns alertas ali, né? Olha, ele é um pai, ele é o pai do seu filho, e ele é um cara tão querido quanto você, né? Então, assim, ele tem certamente qualidade nessa relação. Isso foi possível diante da parceria que a gente foi formando. E aí eu coloco aqui... sim. Então, ao longo do processo terapêutico, apesar da mãe ter buscado, né, isso inicialmente, com questões lá da casa dela, ao longo do processo, esse pai começa também a entrar mais na logística. Então, ele começa também a levar, né, o Pedro para a terapia, começa a se interessar por aquele ambiente, né, que eu sempre fui compartilhando, e ele sempre foi convidado, os dois sempre tiveram espaço aberto. É importante a gente ter esse olhar, né? Apesar de um buscar, a gente tem que deixar aberto ali para os dois lados, né? Então, além disso, ele também começou a aceitar a participação nas sessões de orientação, e aí o caso do Pedro terminou com uma sessão conjunta, né? Que até então eles não se encontravam, não se falavam, e aí a última sessão com eles foi uma sessão de orientação conjunta, né? Uma sessão até um pouco mais longa, a gente separou 2 horas, porque certamente tinham muitas questões para a gente levantar. Mas, e isso a Ana, que é a mãe do Pedro, que estava em terapia com a Cristina, também já tinha alguns ganhos aí, né, nessa terapia que a gente vai acompanhar agora, né, um pouco mais essa parte da Ana, do processo da mãe. Obrigada. Eu vou pedir para você ir passando os slides, por gentileza. Boa tarde. Queria agradecer ao IBAC pela oportunidade de estar compartilhando com vocês algo que não apenas reflete uma boa experiência, mas algo que nos dá a possibilidade de desenvolvermos um olhar ampliado quando você começa a conversar com os pares. E isso é muito bom. Então, agradeço ao IBAC, queria agradecer ao Vitor, um jovem profissional. Então, muito bom a gente ter a oportunidade de aprender com os jovens, né? Considerando que eu já estou aí caminhando para a aposentadoria, então, aprender nessa fase sempre nos dá uma possibilidade de entender os ganhos que se tem, que a gente pode ter ao longo do desenvolvimento por meio de algumas mudanças. Bom, Ana é um nome fictício, e Pedro também. Eu queria dizer para vocês que receber a Ana indicada pelo Vitor não é consequência do entendimento do Vitor enquanto profissional que acompanhava o Pedro, não é, como uma condição imprescindível. Na verdade, a indicação surge a partir de um entendimento que Ana passa a ter de que ela, psicóloga, formação em psicologia, ainda não tinha tido a oportunidade, assim como o filho, de passar por uma experiência de amparo, de assistência. Então, na medida em que o filho entra em processo terapêutico, e ela não é uma pessoa leiga, ela começa a ver os benefícios, não é, que o filho começa a ter dessa experiência. Então, ela ter me procurado vem a partir de outras relações profissionais. Essa é uma questão interessante. É lógico que o meu consultório é próximo ao do Vitor, então nós temos por isso nós estamos dando ênfase a um trabalho multiprofissional, considerando que os consultórios, como o da época que eu me formei, há 35 anos atrás, né, tinha uma outra configuração. Então, era o terapeuta no consultório único. Hoje nós sabemos que a nova configuração das clínicas, a possibilidade de estabelecermos as relações de parceria, nos dá uma possibilidade muito interessante, mesmo quando não estamos próximos fisicamente, que é o que está acontecendo agora. Então, agora, nesse momento, nós estamos aqui e dialogando com outros que não estão presentes. Então, essa possibilidade abre
para recursos que realmente são recursos novos e recursos que nos dão possibilidade de termos um olhar ampliado de análise, não apenas aquela análise que resulta do setting terapêutico, mas a análise que possibilita o próprio terapeuta se potencializar nas relações que ele vai estabelecendo, tá ok? Eu queria dizer que são lições da FAP, tá ok? Então vamos lá. Ana tem 35 anos, escolaridade superior, estado civil, divorciada, 2 filhos, como o Vitor já havia colocado, né? Os 2 desse mesmo casamento, um de 10 e outro de 8 anos, o de 10 em processo de psicoterapia. Ela mora com a mãe e a irmã, a mãe é viúva. Interessante a história, né? Uma história de vida extremamente interessante, né? São 3 mulheres, a mãe viúva, não é? E viúva de um homem com baixa escolaridade, mas que foi um provedor na história dessa família. Então, a mãe é que tem nível de escolarização mais alto, a mãe dela, que é a avó do Pedro, a irmã estuda, não é? Valorizada pela mãe, estuda para concurso, tem curso superior, ela com um curso superior, mas elas se despediram, né, de um pai que era baixa escolaridade, mas um provedor, não apenas do ponto de vista financeiro, mas com alto comprometimento nessa relação familiar. Eu queria dizer que isso não é apenas uma história, isso, em algum momento, pode nos remeter, né, a busca do desenvolvimento de alguns padrões de comportamento, porque nós não estamos com uma criança. Sob o ponto de vista ontogenético, sob o ponto de vista desenvolvimental, adultos informam não apenas sobre causalidade relacionadas a contingências atuais, mas sobre história de aprendizagem. Tá ok? Então, nós temos causas atuais e causas históricas que podem fazer diferença na análise dos comportamentos. Tá ok? Bom, próximo, por gentileza, Vitor. Eu esqueci de dizer, ela atualmente tem um relacionamento amoroso, que pouco vai aparecer na apresentação de hoje, mas adultos têm vários papéis, isso significa inúmeros repertórios comportamentais que precisam ser funcionais. Papel de mãe, papel de filha, papel de profissional, papel de namorada, papel de ex-esposa, até de ex-esposa tem que ter. Não é verdade? Então, são diversos papéis que você, na medida em que você vai se desenvolvendo, vão exigindo repertórios comportamentais, às vezes caracterizado por padrões de comportamento com mesma topografia, mas com funcionalidades distintas. Essa é uma questão importante, tá ok? Então, vamos lá. As cases apresentadas, tá? Para surpresa não falava do filho, mas falava sobre relacionamento conflituoso com o ex-marido. Isso era um problema seríssimo. Insatisfação profissional, tá? E ansiedade. Ela é capaz não apenas de sentir-se ansiosa, mas de ter características sobre sintomas físicos da ansiedade e como é que a gente perde o controle. Ela só não se lembrava. Perde controle e capacidade discriminativa, com altos níveis de ansiedade. Tá ok? As características do processo, numa tabelinha semelhante à do Vitor, porque numa relação de parceria, os mais velhos vão aprendendo com os novos, então tinha que ser uma tabelinha parecida, viu? Então, a configuração da sessão, segundo a recomendação do meu parceiro Vitor, foram sessões individuais, as sessões eram semanais. Eu queria chamar a atenção que não houve, ao longo do processo, falta por parte dessa cliente. Assiduidade, ir à terapia todas as vezes que se marcava, seguindo um olhar de análise funcional, isso é relevante, ok? Clinicamente relevante. Ela iniciou no mês de maio, 6 de maio de 2017, e nos despedimos esse mês. Tá ok? Próximo, por gentileza. Tá? Eu gostaria de destacar 3 comportamentos, os comportamentos clinicamente relevantes relacionados às queixas, mas eu queria fazer uma lembrança. Tá? Quando nós consideramos a abordagem analítico-comportamental, nós sabemos que não apenas a queixa é uma referência para se avançar num processo terapêutico. Então, não é baseado apenas no relato de uma queixa
que a gente analise a evolução de um processo. Essa é uma questão importante. Inclusive, ao longo do processo, nós podemos ter novas demandas decorrentes até de avanços terapêuticos ou outras dificuldades que não foram relatadas, não apenas, eu não queria aqui desqualificar outros modelos teóricos que, como é que eu diria, elucidam, tá? Inúmeras causas, não é, de não se verbalizar tudo num processo terapêutico, né, já muito bem estudados, mas, sob um olhar da análise dos comportamentos, nós vamos ver que, na medida em que você, tá, desenvolve comportamentos de evitação funcional para aqueles níveis de ansiedade, a possibilidade de você discriminar coisas que você não estava discriminando começam a aparecer. E, portanto, o relato de coisas que você não relataria começam também, né, a configurar novas demandas ao longo do processo. Tá ok? Bom, mesmo porque é interessante chamar a atenção que dificilmente a gente imagina adultos em processos terapêuticos desenvolvendo repertórios de comportamento inéditos, que a gente tenha que usar modelação, né? É lógico que isso pode acontecer em situações particulares e específicas, mas, de uma maneira geral, não é? O fortalecimento e enfraquecimento de comportamentos que já estão no repertório, mesmo porque alguns comportamentos, em determinado contexto, análise funcional aponta para um entendimento e o mesmo comportamento num outro contexto. Aliás, aqui pode ser oi, se eu acabei de chegar, mas pode ser tchau, a mesma topografia. Se eu cheguei, se eu estou saindo, ele pode produzir consequências distintas, tá ok? Então, eu só estou elucidando essas questões com vocês que são meus pares, não é? Porque essas questões, elas acabam, como é que eu diria, se confirmando ao longo dos nossos trabalhos. Na verdade, isso apareceu com clareza no trabalho realizado com a Ana. Então, vamos lá. Os comportamentos clinicamente relevantes relacionados à queixa, tá, são os seguintes. Por exemplo, na relação, ou no contexto da relação, aqui eu evito usar contexto e destaco a relação já com um olhar favorável ao tipo de intervenção que vai ser feito na minha relação com ela, ou intervenções no setting terapêutico por meio da relação, tá ok? Então, vamos lá. Na relação com o pai e 2 filhos, brigar, ameaçar, desqualificar, cobrar. Aí eu queria dizer o seguinte, brigar não é assim. Você não deve brigar com meu filho. Acabou. Olha que definição operacional fácil. Menina, o brigar é uma confusão. Às vezes começa num dia, acaba no outro, vira uma confusão tão grande. Ou seja, brigar, quando se vai fazer uma definição operacional, mostra uma cadeia comportamental complexa. E comportamentos clinicamente relevantes que aparecem numa relação é uma confusão. Porque eu emito um comportamento e as consequências do meu comportamento... O comportamento não é meu. Não está sendo emitido por causa dos antecedentes desse meu comportamento. Sabe qual é a consequência? O comportamento que ela emite. E aí o que acontece é o seguinte, tá? Quando o cliente descreve uma relação conflituosa, nós podemos imaginar que nós não estamos falando, tá, exclusivamente desse sujeito. Nós estamos falando, não é, de 2 pessoas, por meio desse sujeito. Vamos lá. No trabalho, ela faz declarações verbais, tá, informando o alto desinteresse pelas atividades que ela realiza, crítica às regras organizacionais, ela não é leiga. Eu queria aqui falar carinhosamente dessa cliente, sem ter tido ainda a oportunidade de se realizar profissionalmente, eu queria dizer para vocês, eu falo isso não apenas carinhosamente, mas como colega de trabalho, como ex-professora, brilhante. Brilhante, aqueles que o professor adora, que sente orgulho, brilhante. Tá? Mas como é que eu sei disso? Você deu aula para ela? Não. Eu queria dizer que, na relação terapêutica, informações acerca da profissão, acerca do porquê das críticas, vão informando que ela tem conhecimento, que ela tem critério. Ok? Vamos lá.
Na relação com o filho de 10 anos. Ué, não apareceu que ele faz birra. E aí eu precisei conversar com o Vitor. Vitor tinha uma demanda declarada por ela no contexto, tá, das orientações com os pais, mas que aqui, nesse contexto, não aparecia. Esse filho é ótimo. Qual é o grande medo? Que ele perca a bolsa de estudo. Porque se ele perder, você sabe quem arrumou a bolsa de estudo dele. Aquele homem que não arruma nada. Aquele grosso, tá? E se ele perder a bolsa e ele fizer outra agressão, ela vai denunciar. Então, nós não estamos falando de um episódio histórico, tá, que não tenha deixado, né, sequelas, ou a necessidade do desenvolvimento de um repertório de esquiva. E a esquiva, naquele dia em que ele agrediu, perdendo o controle, foi a polícia denunciar. Ok? A partir daí, eu queria dizer que não tem episódios de agressão física. Mas se ele emite qualquer comportamento, coisas boas para generalização, ela já fica preparada, SD, para ela ir à delegacia e estabelecer a ruptura. Então, ela apresenta como queixa para terapia o medo de não conseguir ajudar esse filho com relação à bolsa de estudo, já que o comportamento dele de estudar começa a ficar comprometido. Próximo, por gentileza. Bom, é só para ilustrar, também seguindo o modelo do meu parceiro Vitor. Vamos lá. Olha aqui, brigar com o ex-marido vai acontecer na seguinte situação: pune os filhos. Ou os meninos falam, ou ele próprio diz, eu briguei com os meninos porque eles não trouxeram. Menina, vira uma confusão. Ou a mãe dele, que é a avó das crianças, que tem uma relação com ela amistosa, diz assim, hoje meu filho brigou com os netos. Olha, teve punição aos filhos, tá ok? Ela emite comportamento de brigar, que eu já falei como é que é a briga, ok? Bom, e o que acontece é o seguinte, a consequência é ela ser agredida. Porque aí, quando ela perde o controle, né, naquele comportamento de brigar, né, altamente punitivo, né, ele aí desqualifica, né, ele contradiz. Bom, criticar a organização. A organização é o local de trabalho, ok? Quando ela critica, isso acontece quando ela é solicitada a atuar conforme as regras dessa organização. O que eu queria dizer é o seguinte, a organização, diz meu filho da administração, os comportamentos organizacionais, eu digo assim, mas não é a organização que se comporta, são as pessoas. Ele diz assim, na psicologia, porque na administração... Na administração existe não só clima, como comportamento organizacional, diz ele para mim. Então, vamos lá. O que acontece? Né? Nas situações em que ela é solicitada, tá ok? Ela critica. Olha, você hoje vai ter que viajar para a Bahia para fazer uma seleção na Bahia. Tá ok? Aí ela disse, eu tenho que sair daqui, se existe uma outra psicóloga lá, aí ela faz a crítica. Tá ok? Óbvio que a consequência é a desvalorização que aparece de diversas formas. Tá ok? E é interessante porque não é uma crítica, não é um comportamento de criticar que não informa entendimento, mas ela informa o entendimento por meio da desqualificação. E aí é óbvio, puniu, a gente sabe o que acontece quando a gente pune, né? Bom, o próximo, por gentileza. Eu queria fazer algumas considerações, queria pedir licença, eu sei que isso é de conhecimento, mas eu queria destacar, já que uma das finalidades do nosso trabalho não é apenas apresentar um relato, mas compartilhar, né, as contribuições de determinada metodologia de análise, tá ok? Então, nesse sentido, eu queria chamar a atenção que quando a gente analisa aqueles comportamentos e outros que vão aparecendo ao longo do processo, né, nós estamos trabalhando com cadeias comportamentais complexas. Cadeias comportamentais complexas significa, tá, que nós temos vários operantes que estão
relacionados, por antecedente e consequências. Essa é uma questão importante, porque muitas vezes você não consegue, como é que eu diria, trabalhar mudanças, não é? Referentes a um comportamento que ocupa a posição final numa cadeia para obtenção de determinado reforçador. Essa é uma questão importante. Por isso, a gente costuma dizer que a análise vai acontecer ao longo do processo. Porque o cliente vem com a expectativa de eliminar a ansiedade, vem com a expectativa de arrumar um emprego. Eu não quero mais esse emprego, eu quero outro. Tá? Bom, então você sai desse, pede demissão e arruma um outro. Tá? Mas arrumar um outro emprego, tem gente que estuda 2 anos para concurso, para arrumar um outro emprego. Uma cadeia comportamental, outra cadeia comportamental complexa, e nós vamos ter contingências ao longo desse tempo que podem interferir na estabilidade, na manutenção desse comportamento. Eu queria também chamar a atenção que, no caso do adulto, nós temos operações estabelecedoras. Tá? Se um dia denunciar aquele homem no momento de falha na conduta com o filho, foi extremada, tá ok? Não tenha dúvida, né, que o entendimento, qualquer SD que sugira que ele possa repetir, eu já tomo as providências. Então, vejam, né, que determinado comportamento que se prestou para determinada situação, ele pode ir adquirindo, por aprendizagem, ele pode ir adquirindo outras funcionalidades, tá ok? Até mesmo para manter esse sujeito longe. Até mesmo para manter longe, porque não tem conversa com ele. Queria também lembrar que com adulto nós temos comportamentos guiados por autorregras. Ai, Cristina, eu sempre digo para o meu filho, estuda um pouquinho, como minha mãe sempre disse para mim, basta a gente estudar um pouquinho. E aí a gente estuda um pouquinho para uma prova que é muito difícil, e aí a gente só faz um pouquinho da prova. E assim ela também estudava pouquinho depois que terminou a graduação, porque quando está fazendo o curso, as contingências favorecem a alta frequência do estudar. Parou de fazer o curso, buff, tá ok? E aí, então, ela repetia o comportamento de estudar pouquinho, ou não estudar. Ela, no caso, nem estudava, tá ok? Quem tem que estudar é seu pai, que não tem curso superior, entendeu? Vamos lá. O ambiente natural, no caso, era desfavorável às mudanças comportamentais. Próximo, por gentileza. Bom, então vamos lá. Outras considerações. Ao longo do processo, 2 contingências do ambiente natural favoreceram bastante, e é muito importante, sempre que a gente puder trabalhar com o ambiente natural, nós não estamos, eu queria aqui ficar à vontade, considerando a minha idade, já estou quase fazendo 60, agora em dezembro, faço 60. Eu queria dizer para vocês que eu tive a oportunidade de iniciar a prática clínica usando técnicas de modificação do comportamento. Então, historicamente, nós avançamos muito, não é, no entendimento de repertório verbal, na verdade, da análise de comportamento verbal, avançamos muito nos recursos de análise funcional, que nos dá a possibilidade de sairmos do uso da técnica e fazermos a intervenção na própria interação, tá ok? Então, vamos lá. Eu queria chamar a atenção que as contingências foram... Ela foi demitida. Com 1 mês de terapia, ela estava demitida. E eu queria dizer que ela estava em ansiedade com relação... porque ela já estava tendo SD dos colegas de trabalho que ela... Ok? Sabe aqueles SDs que não dão muita clareza de que o próximo passo é a demissão, mas que alguma coisa não está sendo aprovada? Então, a ausência de aprovação, como já tinha acontecido em outros momentos da carreira dela, e críticas, a própria crítica que ela fazia, começavam a sinalizar o que de fato aconteceu. E a psicoterapia do filho, porque aí, né, no ambiente terapêutico começam a aparecer não queixas sobre os filhos, mas sobre a evolução desse filho no processo terapêutico dele. Outros comportamentos clinicamente relevantes que foram considerados, que eu não vou relatar, foram aqueles identificados em outras relações atuais. O relacionamento com o atual namorado, com a mãe, com a irmã, com as amigas.
esse padrão de comportamento que aparece nessas relações informam sobre quem é essa pessoa. Ela é altamente sociável. Ué, essa mãe parece com o seu cliente. Ele também não era sociável? Ela é encantadora e ele também é interessante. As amigas de infância, todas estudo. Ela estudava só um pouquinho, tá ok? Regra daquele ambiente familiar. Não precisa estudar, tinha um provedor. Estudava só um pouquinho e ele iria dar a assistência. Então, vamos lá. Outras questões importantes também são os identificados no relato sobre a história familiar e de relacionamentos amorosos anteriores. Eu não vou entrar nessas questões, mas eu queria dizer que tudo isso contribui para que a gente vá desenvolvendo condições para que essa pessoa comece a fortalecer outras relações onde é possível dialogar e não ficar frustrada na relação com o ex-marido frente às limitações. Esse homem é muito limitado com relação ao atual, em termos de uma conversa mais amadurecida, mas eu queria contar para vocês o seguinte, vocês não fazem ideia que ela me contou, quando eles iam para lá no final de semana, eles varriam a casa, ajudavam o pai a fazer a comida, faziam café e arrumavam a cama. Coisas que o atual namorado, que é brilhante em outras questões, uma pessoa que contribuiu muito para o desenvolvimento, não tinha tanta desenvoltura, por exemplo. Né? Então, na medida em que essa pessoa vai também analisando, análise funcional de outros comportamentos, isso vai possibilitando ela sair da generalização para a discriminação nas situações de conflito. Tá ok? Próximo. Bom, eu queria ainda considerar o seguinte, os comportamentos relacionados à queixa são consequências de uma história de esquiva de situações interpessoais aversivas com o pai dos filhos. Eu só personalizei, tá, a condição com o pai dos filhos. Isso é pressuposto da FAP, nós sabemos disso. Tá? Por isso a gente se utiliza bastante da intervenção na relação, no momento em que o cliente está compartilhando com você, na relação contigo, determinado relato. Tá ok? Mesmo porque o cliente aprender a fazer análises funcionais, como não é para a prova, pode até ser um pouquinho, mas como é para a vida, ela teve que se esforçar muito. Grande lição, aprendida por ela, tá ok? E com certeza os terapeutas ganham com isso, né? Essa aprendizagem por meio das relações. Então, vamos lá. Repertório comportamental no trabalho. Eles eram favoráveis à descontinuidade, demissão e baixa reputação. Então, quando ela começa a fazer análises das consequências que os comportamentos produzem naquele contexto, ela vai mudar, então, o padrão de comportamento, tá, nas relações de trabalho. Ela ficou demitida e, durante esse tempo, essa contingência favoreceu ela ir atrás de outros empregos, por motivações distintas e para obter reforçadores distintos. Isso é uma aprendizagem impecável e muito interessante no processo de desenvolvimento dessa cliente. Bom, o relacionamento terapêutico, eu queria chamar a atenção que ele foi favorável às mudanças, não é? Mesmo porque essa característica dela de se relacionar bem foi favorável ao processo. Tá? Uma cliente, como é que eu diria, que favorece a nossa interação. Ela é, de fato, como você dizia sobre o filho, sociável, tá? Uma pessoa encantadora. Próximo. Bom, mudanças efetivas ao longo do processo. Tá? Comportamento de realizar gestão da profissão. Era desse jeito que você falava com ela? Ela não é psicóloga? Eu não ia falar que era comportamento de arrumar emprego, né? Então, realizar a gestão profissional não era de colega para colega, não é verdade? Então, eu vou falar uma coisa, ela sabia 10 vezes mais do que eu, porque eu sou da área clínica, ela é da área do trabalho. Ela botou para quebrar. O que ela fazia, atendendo às regras de uma organização, ela começa a fazer, tá, com finalidades dela poder se situar de maneira adequada. Olha que coisa interessante. Tá? Aceitar e valorizar empregos temporários, ingressar na pós-graduação, enviar currículos para organizações, participar de processos seletivos e estudar.
ela para estudar e bota os dois do lado dela, os dois filhos, para estudar, ao invés de ficar cobrando do outro, que é super bem sucedido profissionalmente, mas que não tem o nível de escolarização dela. Aliás, ele ganhou, eu fiquei sabendo lá no meu consultório, não foi no consultório do Vitor que apareceu isso não, hein? A tal da bolsa foi dada por uma professora, uma coordenadora desse colégio, porque era amiga dele, porque já tinha feito um serviço, tá, na oficina dele, e ele é brilhante profissional. Mas o caso aqui na escola é o seguinte, se não tem tal média, perde a bolsa. Ok? Então, vamos lá. Então, ela passa a estudar com o filho, a contratar o professor particular quando ela não dá conta, ao invés de cobrar de quem não sabe. Tá? Solicitar ao pai dos filhos que ele ficasse, que as crianças ficassem sob sua responsabilidade quando os filhos pedissem. Então, ela começou a usar o pedido dos filhos, tá, para informar sobre o momento de ficar com os pais que pudesse ser proveitoso para os meninos. Ela começou também, tá, a pedir ajuda do pai dos meninos quando era incompatível ela poder estudar, ela poder fazer alguma coisa em benefício do crescimento pessoal, então os filhos ficavam com esse pai. E esse pai passa a ter, o pai dos meninos, passa a ter uma importância grande, tá? Quem está fazendo a gestão é ela, isso é um padrão comportamental, mas ele possibilita que não haja incompatibilidade de comportamentos. Então ela sai para trabalhar e ele fica com as crianças, e fica bem. Ele só não vai estudar, nem escolher o professor e nem ir na reunião. Ok? Próximo. Frequentar com o pai. Isso foi, ao longo do processo, foi muito interessante. Ela começou a frequentar com o pai dos filhos, tá, as sessões de orientação com o psicólogo. Eu me lembro que, na semana em que aconteceu essa sessão de 2 horas, até ela conseguir conversar, ela ficou um tempo em silêncio. Ela disse, imagina o que eu vou contar hoje. Eu tive que ir para aquela sessão, tá, com quem eu não dialogo, e tiveram que dialogar. Próximo, por gentileza. Resultados ao término do processo. Ela está contratada, tá, atuando na profissão com salário, função e perfil da organização desejada por ela, por meio de planejamento realizado por ela. Criou contingências para ela desenvolver o próprio repertório. Ok? Porque criar contingências significa você desenvolver um repertório, depois que você analisou, para você... A cadeia é complexa, entendeu? Vamos lá. Cursando pós-graduação compatível com a atividade profissional e função atualmente em exercício. Decidiu, em acordo com o ex-marido, que os filhos fossem morar com o pai. Eu queria dizer que os meninos estão morando com ele, final de semana ficam com ela, tá? Em condições acordadas. Ela mantém, tá? Eu acho que ela usa o mando. E ele, responde direitinho. Ela vai dando as orientações porque ela tem mais condições de estabelecer essa organização. Próximo, por gentileza. Acompanha as atividades escolares dos filhos, mantém controle das aulas com o professor particular. Interessante, né? Ela continua, então, acompanhando os meninos, mesmo porque ela está estudando agora. A aprendizagem por modelo é mais complicado. Mas olha o que eu queria dizer para você. Quando eu digo menos complicado, porque existem outras situações. Mas a aprendizagem desse menino, aprender por modelo, a mãe sentada estudando, até o Enem já mostrou alta correlação entre escolarização da mãe e escolarização dos filhos, não é o do pai. Olha que coisa interessante. Tá ok? Então, vamos lá. Acompanhe uma vez por semana, junto com o pai dos filhos, a aula de futebol. Depois vão lanchar. Brigam quando discordam. Continuam as brigas. As brigas acontecem, tá ok? Sem perda do controle, tá? Todas as vezes que eles discordam, eles brigam. Mas não fazem ruptura da relação. Nem ela faz denúncia. Conversam sobre o comportamento dos filhos. Próximo.
Bom, realizou mudanças na relação com o namorado sem considerar as expectativas das amigas. Você disse que não ia falar do namorado. Eu quero dizer o seguinte, ela tem uma outra relação amorosa, ele também. Eu queria dizer que agora ela vai resolver expectativas que foram frustradas, comportamentos que foram frustrados, cadeias comportamentais que foram interrompidas. Ela teve com esse homem os filhos que ela desejou muito e não pôde dar continuidade. Mas ele ficou com os meninos. E ela desenvolve nessa outra relação, tá, aquilo que não foi possível realizar. Então, está desenvolvendo repertório comportamental sem a possibilidade de frustração. Tá ok? Realiza atualmente planejamento para deixar de morar com a mãe. Próximo, por gentileza. Bom, eu só queria aqui ilustrar com a última sessão. Ela já sabendo que nós estamos em fase de avaliação para encerramento. E aí, então, vamos lá. Queixa, brigou. Aparece se brigar, nova, não teve jeito. Eu queria dizer para vocês que o brigar permaneceu. Tá ok? Vamos lá. Brigou, desqualificando, ameaçando, discordando, tá? Com o pai do filho. Sentiu raiva, não consegue interromper a briga. Poxa, a terapia estava indo bem, será que agora ela falou isso para poder permanecer? Eu queria dizer o seguinte, o que está aprendido, está aprendido. O que está aprendido, está aprendido. Agora, a possibilidade de termos novas aprendizagens para que a gente possa discriminar exatamente onde é que a gente vai fazer aquilo que a gente aprendeu ou deixar de fazer o que aprendeu, esse é que é o processo significativo em adultos. Então, vamos lá. Antecedentes, pede o Vitor. Para eu, só não botei naquele... Não botei, mas está dando para entender. Quando o pai relatou a ela que puniu o filho pelo comportamento de deixar de ajudá-lo no trabalho, ele é um preguiçoso. Olha o seguinte, briguei com seu filho, viu? Porque ele, no final de semana, tá, não me ajudou a arrumar as coisas lá no ambiente de trabalho dele. Isso é um acordo dele com os meninos. Consequência. Aí ela brigou. A consequência dela ter brigado com ele. Ele disse assim, você está brigando comigo? Você sabe por que ele deixou de fazer? Porque final de semana ele vai para sua casa e está cheio de mimos. Ela precisou desenvolver o mimar, porque ela sentiu muito quando essa criança foi agredida. E o entendimento, tá, de que mimar, tá, era uma forma de evitar o trauma adquirido. Bom, é óbvio que ela recebeu uma crítica dele, né? Bom, quando a análise dela, ela dizia assim, ele é um incompetente, um agressivo, vou denunciá-lo. Ele é um bagunceiro. Mas eu queria dizer para vocês que esse relato, na relação comigo, não aparece da mesma maneira que apareceu quando ela começou o processo terapêutico. Essa é uma questão importante. Como o cliente vai emitir comportamentos na relação. Isso, para a intervenção guiada pela FAP, tem uma importância expressiva. Tá ok? Próximo. Só um instantinho. Bom, eu queria dizer que essa é a análise dela. O próximo, por gentileza. Bom, eu queria dizer o seguinte. Após as análises funcionais nessa sessão, ela substitui o comportamento de brigar por orientar o pai a entender o comportamento do filho. Decidir sobre o que vão fazer em parceria. Sabe por quê? Ela aprendeu que precisa dele, ele aprendeu que precisa das orientações dela, ok? Então, isso faz a diferença. E aí, então, eles começam agora a decidir sobre o que fazer com aquele menino que resolveu ser preguiçoso, tá ok? Eu queria, então, encerrar aqui, agradecendo a audiência, né, dos que estão aqui, dos que não estão numa relação presencial, mas que seguramente daqui a pouco estão interagindo conosco, tá? E agradecer em particular ao Vitor pela oportunidade, né, dele como meu filho, me dá alegria de ver um trabalho impecável como profissional. Parabéns a você e desejo também sucesso para vocês. Obrigada. Obrigado, gente. Acho que a gente vai deixar o nosso contato aqui, que aí se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, aí para a gente não atrapalhar a programação, né, da jornada. Obrigado pela atenção e até a próxima.